Pessoal, estamos de volta, continuando a conversa com o Dr. Luiz Roberto Fonseca, que foi coordenador do SAMU, Natal, durante 9 anos, secretário de saúde, tanto do município quanto do estado, formado em ginecologia e obstetrícia, mas a gente vai falar com ele aqui sobre gestão hospitalar, honorário, SUS. E, primeiro, antes de tudo, saudá-lo. Como vai? Muito bom, muito obrigado, Sidney. Tudo em obrigado, paz? Renato, pela oportunidade de estar com vocês de novo. Certo? É um prazer. Meu parceiro Renato aqui também. Olá, Vamos pessoal. Fala aí dos nossos patrocinadores. Estamos muito felizes com a sua presença, né? O primeiro episódio, o primeiro bloco foi muito bom, né? E agora no segundo eu gostaria também de fazer destaque aos nossos apoiadores. Estamos muito felizes com a procura e com a aceitação, né? As pessoas estão fazendo muito boas referências para a gente. E eu quero primeiramente agradecer ao nosso parceiro, ao laboratório Alexandre Fleming, que é um laboratório muito bem conceituado na cidade, né, que conta com 2 grandes unidades, uma na Campos Sales e a outra ali na Mitas Barros. Miguel Castro, não? Miguel Castro. Isso, a unidade Tirol, a unidade Lagoa Nova. Deixa eu ver aqui. É Miguel Castro. Agradecer a pessoa do Dr. Gustavo Ribeiro. Dr. Gustavo Ribeiro, Dr. Kleber, né? Então, assim, é um laboratório muito conceituado. É o meu laboratório, vizinho à minha casa, né? Eu moro ali na Campos Sales, eu faço todos os exames lá, desde criança, e eu sou muito feliz com esse reconhecimento deles também, e com esse apoio, com essa parceria. Muito obrigado. Quero também agradecer à equipe de informática, GB Informática, que é de Geovanito, meu amigo Geovanito, é o meu técnico de informática há 12 anos no meu escritório, ele que faz a minha TI há 12 anos. Valeu, meu amigo, obrigado pelo apoio, tá? Geovanito, ele faz essa parte também de instalação de câmera, né, de alarme, ele faz tudo, no meu escritório ele fez tudo isso, né? Então, ele é um cara assim, de extrema confiança, e eu recomendo porque realmente é uma coisa que é uma parceria nossa profissional, né? De escritório também. Quero agradecer também a Tulipa, cervejas especiais. A gente, no final desse episódio, a gente vai abrir uma, porque ninguém é de ferro. Né? Merece. A Tulipa é a distribuidora de cervejas especiais que fica localizada na Afonso Pena. Inclusive, ela tem uma novidade, viu? Que você disse que ia assinar. Tem um clube de assinaturas. Exatamente. Onde você paga uma mensalidade e, de acordo com o estilo, você tanto pode buscar na loja, como pode receber em casa. Então, é igual aquele é como o clube do vinho. Isso. Então, ele está desde dezembro de 2019, quando passou pela pandemia e está funcionando ali numa galeria na Afonso Pena. Eu não sei o nome da galeria, mas a gente vai procurar saber. Ele me disse, inclusive, hoje, que se eu quisesse fazer uma parceria com a OAB, para fazer o desconto com a OAB, ele topava também. Então, eu vou levar isso lá para a Carne, para que isso seja possível também. Com cervejas especiais de São Paulo, de Campinas e Rio Grande do Sul, de São Paulo capital, Santos, Campinas, Rio Grande do Sul também. Tem uma cerveja da Guitera, Tesla. Tesla é a minha preferida, viu? Vixe, Maria, levei cada choque com ela. É elétrica, né? E também o Gourmet Burger. Gourmet Burger, que com nosso amigo... Zé Nilton, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é entusiasta do automobilismo, igual a mim, então, assim, a gente já brincou muito, né? Então, são nossos amigos e muito obrigado também pelo apoio, pela parceria, né? Estamos juntos. Muito obrigado. Pois é. Então, vamos dar continuidade. Pode começar, Renato, sobre gestão. Exato. A gente estava falando no episódio passado, né, sobre gestão, né, sobre a sua carreira como secretário de saúde estadual, secretário de saúde municipal. E agora gestor de um hospital grande, público-privado, exatamente. Né, e uma das coisas que a gente sempre teve admiração pelo seu trabalho foi essa proatividade, né, e você estava falando no bloco anterior sobre a morosidade, como é complicado o sistema, qualquer coisa que tem que consertar, tem que fazer uma licitação, né, e contrato, e tudo muito devagar. Você estava falando sobre isso no episódio passado. E teve um episódio que foi muito interessante, que eu achei maravilhoso, foi que você foi consertar o gerador do hospital. Conta aí pra gente um pouquinho como foi isso aí. Rapaz, essas coisas ela é muito da personalidade de cada um, né? A minha personalidade é assim, eu tenho muita dificuldade, lá dentro do hospital mesmo, o pessoal costuma dizer, tem uma definição para quem faz gestão isso,
e você dizer que você é chão de fábrica. Chão de fábrica. Você é chão de fábrica porque você gosta da operação. Você não consegue ficar lá distante e ver as coisas acontecerem e só ter a informação. Você quer ir para perto, você quer ir para dentro, você quer entender o fluxo, você quer entender o processo. E eu tenho realmente muita dificuldade. Eu acho que talvez o fato de eu ser emergencista, ter anos trabalhando no SAMU, as minhas coisas são muito todas para ontem. Eu sou realmente muito alvoroçado. Foi difícil para mim trabalhar em gestão pública por causa dessa morosidade, de ter que esperar a licitação, de ter trâmite, de não poder fazer. Às vezes você ter o recurso, talvez para o gestor público sério, a coisa que mais incomoda é você ter o recurso e não poder fazer. Isso é um desastre. Eu vou falar sobre isso um pouquinho depois que eu contar esse episódio. Eu estava de plantão, eu estava no SAMU, eu estava de regulador no SAMU. Então, na regulação a gente usa uma fardinha do SAMU, mas não é o macacão que a gente usa na rua. É uma calça normal e uma camisa que tem indicações do SAMU. É uma roupa interna do SAMU. E aí ligaram para mim, na regulação, eram 5 horas da manhã, 5h15 da manhã, mais ou menos falando que precisavam transferir todos os pacientes da UTI do hospital municipal. Era um hospital nosso que a gente tinha inaugurado há pouco mais de 6 meses, e que tinha acabado a energia, realmente estava chovendo, parou a energia, e o gerador não tinha entrado. E é aí que começou os ventiladores a bipar, as baterias internas já estavam, a calamidade tinha que transferir. Então queriam que o SAMU, com 10 ambulâncias, que é onde funcionava o hospital médico cirúrgico, né? E que tinham que transferir 10 pessoas, e tinha que arrumar vaga para colocar 10 pacientes entubados, de UTI, nem todos entubados, mas... Mas e o gerador? O que foi que aconteceu com o gerador? Não, o gerador não entra. Ele dá a partida, ele funciona, mas ele não pega, ele não gera energia. Eu cheguei para os colegas, eu estou saindo agora daqui, segurem aqui e eu estou indo para o hospital. E na minha cabeça eu já fui para o que está acontecendo. Eu sabia que era um gerador antigo e sabia que o funcionamento desses geradores mais antigos é como um caminhão, motor a diesel. É um motor a diesel. Ou o combustível não está passando, ou não tem energia suficiente para dar partida. Deve ser alguma coisa simples, porque se ele gira, se ele chegar a girar e só não é uma coisa muito complexa. E a gente tinha contrato de manutenção, tinha sido acionado, mas não tinha chegado ainda o sobreaviso. E aí eu cheguei nessa hora. Quando eu cheguei na hora, antes de entrar, eu já fui no meu carro é grande, é uma caminhonete grande, eu tirei a bateria do meu carro, é a diesel também. Eu tirei a bateria do meu carro, já desci com minha mala de ferramenta e a bateria do meu carro. Quando eu cheguei, disse, dei a partida, eu disse, isso vai ser a bateria. Eu tirei o filtro de combustível do motor, do gerador, fiz a conexão direta, puxei ainda com a boca para ver se passava, o combustível passava, coloquei na boca e substituí a bateria. Substituí a bateria, quando colocou, pegou. Um dos meninos da manutenção do hospital, eu acho que o nome dele é Milber, o Nilber, ele é da parte elétrica. Ele que fez essa fotografia, ele fotografou isso e depois começou isso a correr nos grupos. Isso é sempre ruim, porque as pessoas interpretam isso sempre como se fosse uma propaganda, que você estivesse querendo fazer. Eu tenho 47 anos. Eu penso que isso é inveja muito feia. Eu tenho 47 anos. Há mais ou menos uns 15 anos, com 30 anos, eu resolvi que minha vida não seria tutelada pelo que as pessoas pensam ao meu respeito. Você do ponto de vista de caráter, de idoneidade, aquilo que você é em essência, tá certo? E a tua reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. Então eu disse, eu vou tentar com que o máximo de pessoas possíveis imagine que a minha reputação é o que eu sou. Mas o que elas pensam a meu respeito não faz de mim o que eu sou. Eu sou o que eu sou. E eu sou assim. Eu sou proativo, eu sou de ir para dentro, eu gosto. E não me importa o que as pessoas pensam. Eu passei a não tutelar a minha vida. Recentemente eu tive uma situação agora já no Hospital Rio Grande. Eu estava na minha casa, eu sou diretor do hospital, mas tinha um cidadão lá que estava chateado, irritado. A gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão fragilizadas, estão saindo de uma situação de uma pandemia de Covid, entrando num surto de virose, num surto de arbovirose, todo mundo com ansiedade no pico. Mas isso criou também um distanciamento, e nós chegamos a conversar sobre isso em off, de desrespeitabilidade entre o cliente e o médico. Não há mais o rapport não está se estabelecendo da mesma forma. Passou a ser um grau de exigência como se o médico fosse uma máquina, como se ele fosse robô, como se ele não tivesse, se ele não cansasse, se ele não precisasse ir ao banheiro, como se ele não... Essa situação passou a beligerância.
ela passou para uma cobrança com um grau de ênfase que não é mais só a tua exigência do que você tem que fazer. Agora eu quero que você faça. Eu quero que você atenda o meu primeiro. O nosso hospital ele atende num sistema, num modelo chamado de classificação, acolhimento por classificação de risco de Manchester. Então as pessoas chegam, eles são triados, passam por uma máquina, colocados sensores, tá certo? É preenchido a história clínica e um software acoplado à avaliação do enfermeiro classifica por cores, elas, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Isso serve para dar a garantia de que num sistema que tenha 100 pessoas para ser atendida, você não deixa para atender por último aquele mais crítico. Então, não é a hora que você chega que define o seu momento de atendimento. É a tua prioridade na classificação de cores. E as pessoas têm dificuldade de atender isso, porque nem todos os lugares... Nós fomos o primeiro a fazer isso aqui, porque era um conceito do SAMU. O SAMU atende assim a ambulância. Sim, a classificação de risco. A classificação de risco, ela foi criada, né? Ela é de Manchester, dos Estados Unidos, mas o SAMU trouxe e implantou ela aqui. Então as ambulâncias elas não são liberadas. Ah, mas eu já liguei há 3 horas. Certo, o senhor ligou há 3 horas, mas o seu é uma lesão de coluna, o paciente está todo duro, ele não vai morrer. Tá certo, ele não consegue andar, não dá para levar de carro, precisa ir de ambulância, está doendo, mas ele não morre. Aconteceu comigo... não faz nem um mês, um cidadão me ligou dizendo que era advogado, que queria acionar a OAB, porque estava no chão de uma parada de ônibus e que estava passando muito mal, e ele queria que a OAB intervisse para poder garantir o atendimento, porque ele fazia 3 horas que ele estava esperando. Aí eu liguei para a SAMU, falei com o regulador e disse sim. Ele está lá esperando, porque ele está com a dor na coluna, sentado no chão. E a gente teve 2 atropelamentos, 2 infartos, e a gente está tendo que atender essas pessoas. Essas situações sempre vão ter, principalmente, ascendência. Claro, ele está lá no chão, ele não vai sair, ele não tem como ir sozinho, não consegue levantar, joia. Mas ele não vai ter preferência sobre um atropelamento, sobre um tiro, sobre uma facada, sobre um infarto, sobre um AVC. Tudo isso vai passar na frente. Pois bem, e as pessoas passaram a não querer entender isso. Quando você tem 150, 200 atendimentos no dia, as pessoas vão esperar 2, 3 horas, e isso é ruim. Você, como pai, você fica aflito, sua criança fica insatisfeita, ela chora, ela está com febre, ela está com o nariz escorrendo, ela está irritadiça. Passei muito por isso já. É uma frequência. Só que as pessoas se colocam em polos opostos e está todo mundo do mesmo lado. Essa situação específica era um sábado à noite, 11 horas da noite praticamente, e um senhor, eu não sei dizer se ele estava alcoolizado, não sei dizer se ele estava sobre e você veio de casa, foi isso? Eu fui chamado, não estava no hospital. Eu fui chamado porque ele estava incontrolável. Super alterado. Depois a gente até soltou as imagens de vídeo. Ele jogava as cadeiras, ele ameaçou as pessoas, ele intimidou as pessoas. Dedo em riste. Ele poderia machucar alguém, né? E ameaçou invadir o consultório dos médicos. Então, quando eu fui para o hospital, eu realmente fui para amenizar a situação, para resolver. Mas desde o momento que eu cheguei, eu fui agredido desde a hora que eu cheguei. Quando eu cheguei e me identifiquei como diretor, a partir daí foram agressões sucessivas. Eu fui empurrado veementemente pelo menos 4 vezes. E na terceira vez eu disse, senhor, olha, o senhor não vai mais fazer isso. O senhor não vai me agredir. O senhor já me agrediu 3 vezes. O senhor não vai fazer a 4ª vez, porque o senhor está colocando todo mundo em risco. E o atendimento está parado há quase 40 minutos. Nesse tom, eu assisti. Tom. Eu também. Você não gritou? Eu não levantei o tom de voz. Faz 40 minutos que o atendimento está chamado, porque o senhor não consegue se controlar. Aí ele me agrediu a 4ª vez. E aí a minha reação, e aí eu inclusive peço desculpas se escutar o podcast e tudo, pela quantidade de energia envolvida nisso. Claro. Tá certo? Na contenção. Né? Mas a quantidade de energia despreendida, ela foi proporcional à forma como ele estava atuando. Não tinha intenção nenhuma em machucá-lo, não o machuquei. Continuei, as imagens, inclusive, isso não é porque isso não vende jornal. Mas, por exemplo, eu continuei no hospital, continuei com ele me pediu desculpa. Nós ficamos sentados juntos lá. Eu conversei com todas as pessoas que estavam lá, explicando o que era acolhimento com classificação de risco. Olha, ele chorou. Que isso fique bem claro, viu? Porque isso não foi veiculado. Isso não é veiculado. Só é veiculado a parte que vende, a parte que o diretor está agredindo e tudo, mas ele foi desde o início colocado dedo em risco e tudo. A meu ver, você teve muita paciência com aquele cidadão, mas... Então, assim, se você faz uma situação dessa e um dos nossos seguranças agride uma pessoa, tenta, porque existe um protocolo para isso lá dentro do hospital. E qual é o protocolo? Tem um protocolo chamado de Código Roxo.
Então, código roxo é acionado. Além do vermelho tem o roxo. Você tem lá, a gente tem código vermelho, código preto, código azul, que é a parada cardíaca, o código preto, que é a tentativa de um paciente em surto psicótico querendo se matar com arma de fogo. A gente tem protocolo para tudo lá. E tem o código roxo, que é o paciente fora de si. Então, fora de si, você chega, tenta conversar. Depois que ultrapassou todos os limites, se tiver risco para as pessoas, que era a situação, porque ele jogava as cadeiras para cima das pessoas, colocava o dedo em rixe na face dos nossos profissionais, assédio moral, faz-se a contenção física. Por que deu mídia? Porque quem fez a contenção física foi o diretor do hospital. Se tivesse sido os seguranças, no outro dia ia sair segurança do hospital. Havia segurança lá na hora? A gente tem seguranças, mas na verdade os meninos são porteiros. E eles ficam muito tolhidos de saber até onde é a prerrogativa deles na atuação. Então o que a gente fez, inclusive? Como eu só tinha contrato de porteiros, agora eu mudei o contrato de lá. Então, agora, além de porteiros, eu tenho seguranças. Então, o contrato dele é de segurança, com prerrogativa de atuação. Inclusive, com apoio de segurança armada, que são as rondas, né? E tarará e tal. Então, assim, mas nessa nós cumprimos direitinho o protocolo. Tentou segurança, enfermeiro veio, eu vim, todos tentamos conversar, não houve efeito, contenção física. Nada fora do que é o protocolo de qualquer lugar. Restabelecimento da ordem, da normalidade e retomada do atendimento. Depois disso as coisas se acalmaram. Pronto, aí nós continuamos. Ele sentou, a gente ofereceu água para ele, a gente explicou para todo mundo, eu expliquei para ele, se o senhor está errado, ele disse, eu só quero que garanta o atendimento do meu filho. Ele estava aguardando começou a chorar, que era classificado como azul. Ele estava há 30 minutos no hospital. Há 30 minutos. 30 Disseram minutos. que era 10 horas. Não, ninguém fica 10 horas. Olha, a mídia falou que ele estava 10 horas esperando. Não, de forma nenhuma. Tá certo? O que tinham lá, tinham outros pais que estavam há 4 horas esperando, 5 horas esperando. E lá é dito, olha, se você é classificado como azul, isso é a grande questão que as pessoas não entendem. O paciente azul, que recebe uma pulseira azul, ele é tido como um paciente ambulatorial. Ele não tem nada de urgência. Ele sequer deveria estar lá. Mas por escassez do mercado, por não conseguir se marcar uma consulta para um pediatra, isso é normal, todos nós sabemos, você vai marcar uma consulta eletiva com um pediatra, você às vezes consegue para 2 semanas para frente, se você não tiver... Tá certo? Não, o azul é menos do que isso. O azul, por exemplo, é a criança com rinorreia. Está com o nariz entupido, está ruim de dormir porque o nariz está entupido. Pronto, isso é uma criança azul. Aí ele está reclamando de dor de cabeça. Ele não tem nenhum sinal de alerta. Se ele tiver febre, ele já seria verde. Então o verde, então lá está dito, olha, se sua criança é azul, poderão ser entre 4 e 6 horas para ser atendido. Se você é verde, até 3 horas para ser atendido. O amarelo será atendido em até 30 minutos, o laranja até 15 e o vermelho de imediato. Está tudo nos painéis, estão todos os banners. E as pessoas têm muito o costume de não ir ao médico e usar a urgência como uma maneira de ir ao médico. Como ambulatório. E a gente entende, sabe, Renato? A urgência é tida como um grande ambulatório. Hoje, tempo é o bem mais precioso que nós não temos. Sim, é verdade. Então, às vezes, o pai chega depois de um dia do trabalho, 8 horas da noite, depois de um trânsito pesado, fadigado, encontra o filho doente, a mulher reclamando que foi quem lidou, cobrando uma resolução, vem para um hospital, encontra um hospital, paga um plano de saúde, tá certo? Muitas vezes caro, muitas vezes para muita gente aquilo ali é representativo, é uma fortuna, a pessoa faz um esforço para não ser atendido no SUS, e aí ele se sente vilipendiado, ele se sente agredido de chegar que e não ter o atendimento. Tá igual ao SUS, ou seja, ele está sendo roubado porque era melhor estar no SUS, na cabeça dele. Então, vamos lá. Então, aconteceu essa eventualidade com você. Depois vocês conversaram, ele pediu desculpa, foram às pazes, conversaram lá, tiveram um tempo de paz. O filho foi atendido, ele agradeceu. Ele agradeceu pela saída, na saída. E acho que aqui está sendo hoje um dos primeiros. É a primeira vez que você fala. Eu não falei isso em lugar nenhum. Eu tinha certeza que a gente ia ter essa em nenhum lugar. Eu não fui à rádio, não fui à televisão, não falei com ninguém. É a primeira vez, me senti confortável, gostei do estilo podcast. A gente pode conversar como eu estou conversando com 2 amigos. Mas eu vou usar esse gancho. Aí eu quero entrar nisso daí, porque você começou a medicina de alto custo, que ele paga um plano de saúde. Eu vou usar esse gancho agora para vir numa situação específica, para fazer uma analogia entre SUS e o privado. No SUS, essa morosidade mastodôntica que faz com que os pacientes
passem muito tempo para ter uma resposta positiva. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei fui secretário de saúde do estado antes de ser secretário de saúde do município. E tive muita dificuldade em realizar obras no estado. Eu estava num processo de entender como é que funcionavam as coisas. E quando saí da Secretaria de Saúde do Estado e recebi o convite do prefeito Carlos Eduardo para ser secretário do município, e eu tinha prometido que eu não seria de novo secretário, eu queria voltar para o SAMU. Mesmo que fosse para ser médico, não ser coordenador. Você estava fora ou ele resgatou você do estado? Estava acabando minha gestão. Robson considerava se eu ia ficar ou não. Acabou que ficou uma indicação do PT, que foi o doutor Lagreca, muitíssimo bem sucedido, meu professor, diretor do Hospital Universitário Onofre Lopes, foi quem me sucedeu, ficou pouco tempo, acho que 6 meses ou 7 meses Lagreca ficou. Mas tinha essa dúvida se eu ficaria ou não. Robson estava em dúvida se eu ficava ou se E nessa lacuna você foi indicado? Nessa lacuna, Carlos Eduardo me convidou. E aí eu aceitei, assumi em fevereiro de 15. Em fevereiro de 15. E aí, quando eu assumi, eu estive com ele e disse, prefeito, eu tenho muito apreço a Carlos, né? Eu fui coordenador do SAMU na época da gestão dele, né? Na época que ele era prefeito. E disse, prefeito, eu tenho uma condição, uma única condição para assumir. O senhor precisa me permitir fazer 2 coisas. Se o senhor disser que sim, eu tenho a responsabilidade de criar os meios. Ele disse, coloque suas condições. Eu disse, eu vou fazer uma maternidade em Natal e vou fazer o primeiro hospital municipal de Natal. Aí botou a mão na cabeça e disse, rapaz. Eu disse, prefeito, não tem cabimento. Natal é a única capital do país, a única, prefeito, que não tem um hospital municipal. Tudo é nas costas do Estado. Está errado. E eu fiquei como secretário de saúde agora quase 3 anos, 2 anos e meio, batendo no município de Natal, porque o município não tinha um hospital próprio. Eu não posso vir para essa condição agora. Exato. E mudar o meu discurso. Eu preciso ter coerência com o meu discurso. Sem dúvida. Então, se o senhor disser que não está na sua alça divisada, que isso não é pretensão sua, ótimo, eu agradeço aqui, o senhor procura uma outra pessoa para ser secretário. Ele disse, rapaz, vamos fazer. Agora, a responsabilidade de criar os meios são seus. Você me apresenta, e apresenta para o meu administrativo, para o meu financeiro, a viabilidade disso. Pronto. Então, eu fiz diferente. Nós conseguimos fazer, Sidney, em 2 anos e 7 meses que eu passei à frente da Secretaria Municipal de Natal, nós reformamos 67 unidades de saúde, chamadas UBS, Unidade Básica de Saúde. 67. Por uma questão simples. Eu aprendi no Estado o que não podia fazer. Nós tínhamos um setor lá, um setor de engenharia. Pessoas muito boas e tal, mas funcionários públicos, antigos, a maioria com 35 anos, o pessoal doente, chegando no trabalho já com vontade de ir embora, todo mundo cansado. Eu disse, não vai funcionar. Se eu não tiver um corpo de engenheiros e de arquitetos ágeis, rápidos para fazer o projeto, eu vou perder o time do recurso em Brasília. Aí fui para a Procuradoria, doutor Castim, foi um grande parceiro, era o procurador-geral do município. Disse, doutor, eu preciso que o senhor encontre aqui, dentro da legislação, como é que eu contrato uma equipe terceirizada de engenharia e de arquitetura para fazer os meus projetos das unidades básicas de saúde. Ele disse, tem uma brecha aqui na lei, é viável, você não vai responder processo. Fiz a licitação, contratamos uma empresa, colocamos a empresa trabalhando lá dentro. O que normalmente na nossa esfera própria, pública, demorava aproximadamente 6 meses para fazer um projeto, eles faziam isso, o projeto ficava pronto em 6 semanas. Tá certo? O que era 6 meses, caiu para 1 mês e meio. Então, normalmente estava com várias pessoas trabalhando, você fazia 10 projetos, eu fiz 60. Cheguei em Brasília para o ministro, normalmente ele disse, secretário, eu estou acostumado as pessoas virem aqui pedir reforma de 1, 2, 3. É a primeira vez que um secretário chega aqui com os projetos todos prontos para pedir reforma de 60 unidades básicas de saúde. O senhor tem o dinheiro da contrapartida, o senhor precisa ter 10% desse recurso. O prefeito já tinha me assegurado o dinheiro. Eu disse, está aqui, ó. O prefeito já mandou dizendo para o senhor, está aqui a cartinha do prefeito, dizendo, o secretário, o senhor me pegou, está autorizado. Pronto, eu já saí de Brasília com o dinheiro autorizado. Eu tinha a facilidade de ter 3 pessoas junto comigo, Marcelo Bessa, Maria da Saudade e Terezinha Rego, que são pessoas de muita experiência no SUS. Terezinha e Saudade militam no SUS há anos.
Há anos. Terezinha talvez seja a pessoa que mais era secretária de saúde de Parnamirim. Acabou de sair por questões políticas. Acho que ela é a pessoa que mais entende de caixinhas do SUS, de rúbricas, de onde o dinheiro pode ir, como você pode aplicar, onde você pode usar, onde você não vai se implicar, onde não vai ter implicação de gestão. Talvez do Rio Grande do Norte todo ela seja a pessoa que mais entende disso. Então ter essas pessoas na minha equipe, formar uma boa equipe foi fundamental. Conseguimos o recurso também com o município e com o governo federal e reabrimos a maternidade Lei de Moraes. Estava fechada fazia 4 anos. Terminamos eu fiz a reforma lá em 3 meses, colocamos para funcionar. Aí foi a maternidade que você estava no seu... Não era ainda? Não, porque aquela maternidade já existia. Tá. Eu não contava. Foi a maternidade Araquém Irerê Pinto, tá certo? A maternidade Araquém que fica ali atrás do IFRN. Na Rui Barbosa. Tá ali, certo? né? Ali na Rui Barbosa. Então, essa foi a maternidade que nós fizemos, tá certo? Que era a maternidade das Quintas, não sei se vocês lembram, a maternidade das Quintas inundava na época, não sei o que, a gente transferiu parte do serviço da maternidade das Quintas para a maternidade de Felipe Camarão e fizemos uma maternidade nova. Eu tinha dito a ele, isso não estava no meu combinado com ele, mas a gente fez 3 UPAs. 3 UPAs de Natal, a UPA Zona Sul, que funciona em Cidade Satélite, a UPA de Potengi e concluímos a UPA Esperança. Então essas 3 UPAs, só tinha a UPA de Pajuçara, nós fizemos 3 UPAs. E aí, isso foi tudo no primeiro ano. Em um ano, nós fizemos 67 unidades de saúde básicas, reformamos, 3 UPAs e 2 maternidades. E agora restava o desafio do hospital. E aquele dinheiro que você disse no primeiro episódio, que estava ruim, que não apareceu e deu para fazer. Apareceu graças a projeto. Sim, então, é evidente. Isso que eu queria dizer. O planejamento e o projeto andando juntos, e projeto você consegue. Tem dinheiro. Isso. Você só não tem dinheiro, só não aparece dinheiro em Brasília se você não tiver bom projeto. Se o projeto for bem feito, for bem estruturado, você vai ter dinheiro. Aparece o dinheiro. E aí faltava agora fazer o hospital. Ele disse, bom, eu vou ficar só até o final da gestão do Carlos Eduardo, eu não queria passar o resto da vida como secretário, eu tenho mais um ano. Na minha cabeça eu tenho 1 ano para fazer um hospital. Então eu não vou conseguir construir. Você construir, fazer projeto, planejamento, licenciamento, acabou o ano. Antes de começar a levantar a parede, acabou. Eu disse, rapaz, tem tanto hospital precário em Natal, com dificuldade, eu vou locar um hospital e vou transformar no hospital municipal. Aí comecei a prospectar os hospitais. E aí chegamos ao entendimento com o hospital médico cirúrgico, tá certo? Estava realmente funcionando bem precariamente, tava, muito pouca coisa. Só ortopedia, né? Só ortopedia, Lauro Herculano, conversamos com ele, com a mãe, fizemos lá. A gente, de nós alugarmos o hospital, que até a locação do hospital foi uma peregrinação. Porque para você alugar e definir o valor, é feito em cima, imagine, é feito em cima do valor do IPTU. Todos nós sabemos que o valor que vem do IPTU da nossa casa não é o valor venal real. Sim. Mas ele é a base, imagine, que a prefeitura usa para calcular o valor do aluguel. Aí eu encontrei uma que é da sua área, uma jurisprudência, eu vou chamar dessa forma. O Tribunal de Contas do Estado, para fazer uma locação de uma determinada área, usou um conceito diferente, de uma avaliação de mercado periférica, de apartamentos e casas do entorno, para compor o valor do metro quadrado. E a partir dali aplicar 1% do valor de venda como valor de locação. Eu usei o mesmo conceito. Foi para a Procuradoria, foi para o Ministério Público, passou. E aí chegou ao valor que Lauro aceitou, que era melhor do que o valor que tinha sido no normal, tinha sido acordado. Locamos. Conseguimos recurso para equipar, conseguimos recurso para reforma, tudo pronto, faltava um problema. Que esse é o grande problema da gestão pública. Construir é fácil. Equipar é fácil. Custear mensalmente é que é difícil. E as pessoas esquecem disso. Que é o manter, né? Uma vez conversando com Zé Agripino e Garibaldi Alves, na primeira conversa, meu primeiro dia como secretário, eu tive uma reunião com eles e a presença do ministro Padilha, à época. Ele até brincou, ele disse, olha, eu já vi secretário assumir num dia e ter uma reunião comigo no segundo dia. Agora o secretário assumir num dia e eu vi ao secretário no dia seguinte é a primeira vez. Foi uma sorte. Eu chamo de Jesuicidência. Eu não acredito em coincidência, eu acho que Jesus ajuda. Ele já estava com a viagem marcada e era para despachar com o secretário. No dia anterior eu assumi, então a reunião foi comigo, tá certo? Aí essa reunião foi na casa da governadora Rosalba e Agripino e Garibaldi eram senadores, participaram.
Quando eu fiz o preâmbulo sobre essa questão dos hospitais, que nós conversamos no programa de vocês anterior, no programa anterior, sobre essa situação dos hospitais do Estado, o Zé Agripino ficou prestando muita atenção e disse assim, rapaz, sabe quem é o culpado do caos da saúde pública do Rio Grande do Norte? E todo mundo olhou para ele, parou assim, disse, eu e você, Garibaldi, nós dois somos os culpados. Porque desses 27 hospitais, 17 fomos eu e você que fizemos. Porque nunca ninguém chegou para a gente para dar explicação que esse menino, ele me chamou de menino, né? Que esse menino está dando. Na minha cabeça era só abrir o hospital que eu estava resolvendo o problema. Eu abria o hospital, eu vinha, conseguia o dinheiro, abria o hospital, fazia o hospital e pronto. E ninguém chegou para explicar para a gente que o difícil nem é abrir, nem é botar o equipamento. O difícil é custear. Ainda tem que fazer o planejamento de onde é que vai colocar o hospital, né? E manter, e os operários, e os médicos, enfermeiros, e aí a parte humana. Faltava, agora, como é que nós íamos manter esse hospital? Como é que nós íamos custear esse hospital? Tem cooperativas e tudo, mas naquela tempo era concurso. Como é que a gente custeia? O que é custear o hospital? É de onde é que eu tiro dinheiro para pagar, por exemplo, as cooperativas dos médicos, os enfermeiros, botar alimento lá dentro, comprar remédio, pagar energia. Como é que eu custeio o hospital? Muito medido, né? Medido. Porque você vai botar um hospital gigante. Isso. Esse hospital em Angicos, né? Angicos tem um, né? Sim. E aí do lado tem o de Mossoró, né? Aí você faz um hospital gigante em Angicos, com uma demanda muito menor, mas com a equipe gigantesca. Isso. A gente visitou de Angicos, né? Funciona muito bem, viu, de Angicos? E aí, não, eu digo, esse foi um cenário estou interessante. chutando, eu não fui. Eu estou só dizendo assim, Funciona às vezes pode ser que haja essa Mas vamos sobrecarga. vamos puxar para cá. O ministro da Saúde era o ministro do PMDB. Eu não vou lembrar do nome dele agora, acho que é Ramos, alguma coisa Ramos. Era o ministro do PMDB. E a gente deu a sorte de que o presidente da Câmara era Henrique Eduardo Alves. À época, Henrique era o presidente da Câmara. E aí eu liguei, disse, presidente, eu preciso de uma ajuda do senhor. Você é um homem com poder, com prestígio, está em Brasília, ele é do seu partido. E eu preciso que ele aumente o teto MAC. O teto MAC é o teto da média e alta complexidade. Ele disse, você precisa de quanto? Eu preciso que ele coloque R$1 milhão por mês para eu custear esse hospital. Ele ligou para o ministro e disse, receba o secretário. Para ele ter um pleito. Então, eu marquei a passagem, fui para Brasília. Levei o pleito todo estruturado, as imagens do hospital, tudo direitinho. Ministro, só está faltando essa ampliação do teto. Ele disse, não tenho de onde tirar o dinheiro. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro. A gente já chegou no limite do teto, o orçamento estourou. Você está me pedindo uma coisa no decorrer do ano, vamos deixar isso para o ano que vem. Aí meu falou assim, rapaz, vou ter que ficar mais um ano como secretário. Ficar, né? Eu não queria ficar. Eu disse, rapaz, eu não acredito num negócio desse. Vim para casa frustradíssimo, porque sem o dinheiro eu não podia abrir. E eu disse, meu Deus do céu, me ajude. Aí, o Ministério da Saúde precisava aprovar na Câmara a criação de uma lei de uma coisa que era projeto de governo na época do governo, acho que era o governo Dilma. Era essencial que acontecesse isso. Aí o presidente da Câmara ligou para mim, Henrique ligou para mim e disse, olha, aquele negócio que você pediu lá para o ministro, saiu? Eu disse, não saiu não, presidente, ele não pôde atender. Ele disse, rapaz, eu estou aqui na minha mesa. Quem define se vai ou não vai para a votação sou eu. Eu vou ligar para o ministro e vou dizer que o meu empenho pessoal nisto aqui depende de ele ajudar o meu Estado. Refaça o pedido, reapresente o pedido. Aí eu pedi, marquei a audiência de novo, cheguei lá. Aí ele me disse, rapaz, eu já disse a você, secretário, que não tenho dinheiro. Eu disse, ministro, presta atenção. O senhor sabe que o senhor tem um projeto importantíssimo da presidência. Isso aqui é do Rio Grande do Norte, isso aqui é para Natal, isso aqui é para o Rio Grande do Norte. A partir do momento que o senhor chancelar isso aqui, o senhor tem o apoio do presidente, que é do seu partido, num assunto que lhe interessa diretamente. Aí ele disse, rapaz, você se compromete a falar com o presidente para ele ajudar, para botar isso com urgência? Eu disse, rapaz, é lógico, já tinha acertado. Eu ligo para ele agora. Ele disse, rapaz, então nós vamos conseguir fazer. Chamou o secretário da SAIS e saiu essa portaria. Ela saiu em um dia. Essa portaria com a suplementação de recursos de R$1 milhão para dentro do teto MAC de Natal. E aí foi assim que a gente conseguiu, no ano de 2016, em outubro de 2016, era o meu segundo ano lá dentro, nós conseguimos fazer o hospital
Municipal de Natal. O primeiro hospital municipal de Natal. Natal nunca tinha tido um hospital. Tinha tido o Hospital dos Pescadores, lá nas Rocas, pequenininho, com 20 leitos, não chamava de hospital. Mas um hospital com UTI de 10 leitos, um hospital com centro cirúrgico, e que serviu muito bem até agora. Acho que agora eles estão mudando para uma maternidade. Se eu não me engano, a maternidade Araquém virá para dentro do hospital municipal. Se eu não... Só para terminar isso daí, para a gente entrar naquilo que a gente queria na parte mesmo. de plano de saúde. Quero só citar uma coisa. Foi gente na gestão, então, não sua, mas na próxima, de Geórgia, que foi encerradas as atividades do Rui Pereira? O Rui Pereira foi governo do Estado. Ele foi encerrado na gestão de Cipriano. Foi agora. Eu morro de pena da Araquém, rapaz, algumas coisas lá de estrutura, que precisa de elevador, aquele negócio todo. Esse elevador a gente nunca conseguiu resolver, é um elevador hidráulico. Eu soube que é uma solicitação desde a entrada. Porque a gente precisava, na verdade, o grande diferencial é o seguinte, porque lá é uma área locada. E para você fazer esse investimento teu, para colocar lá, tinha que amortizar no pagamento mensal da mensalidade. E o locador nunca aceitou. Por exemplo, você vai fazer um investimento de 200 mil, eu precisava ao longo aí de, 20 parcelas, descontar 10 mil reais. Eu não posso colocar um bem dentro de um patrimônio de outra pessoa. Essas são as implicações, as morosidades e as burocracias próprias do serviço público. E isso fez com que o paciente tivesse que subir de maca, de cadeira, gestante subindo. Um local que funcionava bem. Vamos falar do o nosso tempo está chegando já ao fim, né? E eu queria falar do último assunto que a gente tem aqui pautado para a gente, que você desse para a gente sobre verticalização. A verticalização, como é que você enxerga o futuro dos planos de saúde. A gente tem aí os fundos private equity, que são os fundos que estão apoiando, né, os planos de saúde. A Humana tem o Fundo Pátria. Isso. O DOR, por Sul América, exatamente. Né? Tem a Amil com o American United, né? E aí teve aquela venda agora. Sim. Dentro do plano da Amil, depois tentaram passar para o Fundo Fiord, né, que a ANS vetou. Né? Você tem a Apvida com Notre Dame, com IPO feito na Bolsa. Né? Essa parte de Bolsa não é uma parte que eu entendo bem, mas assim, eu enxergo com um pouco de temeridade, assim, porque a impressão que eu tenho é que tudo está se transformando num pacotão, a estrutura hospitalar, plano de saúde, isso, entendeu? E aí o meu receio é que isso se transforme numa bolha de investimento. Um interesse completamente capitalista. Renato, qual é a sua visão do mercado? Está muito boa, viu? Você fez uma avaliação, uma análise, assim, um resumo muito bom. O mercado de saúde está em polvorosa, ele está em ebulição. O mercado de saúde, eu sempre digo que ele é o primeiro indicador de que a gente vai ter um boom na economia. Quando ele consegue antecipar os movimentos da economia. A gente teve um período de recessão muito grande, provocado por essa questão de pandemia. Os investidores estão com muito dinheiro, muito dinheiro. Mas eles estão com muito dinheiro onde eles não desejam ter. Eles estão com muito dinheiro aplicado, indo de um mercado para outro, buscando só quem está com a Selic mais alta. Se sobe os juros nos Estados Unidos, ele migra para cá, o Brasil com juros altos, aí o dinheiro vem para cá, por isso que entra tanto dólar. Mas não é em infraestrutura, eles não estão botando dinheiro onde eles realmente ganham, porque eles estão esperando o momento disso. Começou na saúde. DOR comprando tudo, adquirindo tudo, fechando, comprando hospitais, comprou 4 hospitais em Salvador, 3 hospitais em Recife, hospital agora o Nossa Senhora das Neves aqui em João Pessoa, vem todos os dias aqui em Natal, o Pátria, né, da Atena Saúde, da Humana, com o Hospital do Coração. Você já tinha esse movimento de Edson Bueno lá atrás com a United Health, com relação à Promater. Bom, e aí você tem a Apvida, que é um case, tá certo? Da forma como eles fazem, com qualquer ressalva que você faz com relação à qualidade da assistência que a Apvida vem a prestar. Acho que aqui no Rio Grande do Norte ela é um pouquinho a menos do que é em outros lugares. Em outros lugares ela consegue fazer uma gestão melhor, mas acho que agora com o hospital novo, eles têm potencial de melhorar essa qualidade assistencial. Não é só a questão hospitalar, passa por tudo, ambulatorial, tempo de cirurgia e tal, mas não há como negar o case que a Apvida é um negócio fantástico, do ponto de vista financeiro, de como negócio, é impressionante o que eles conseguiram fazer.
E aí, esse fenômeno todo, na minha opinião, ele é um modelo sem volta. Porque ele precisa, a saúde precisa de sustentabilidade. Eu falei no outro programa de vocês que saúde não tem preço, mas ela tem custo. E o custo da saúde tem ficado cada vez mais alto. Porque a capacidade de incorporação de novas tecnologias, ela é limitada. E as tecnologias médicas, as medicações e a tecnologia médica, ela cresce em progressão geométrica. Enquanto a tua capacidade de assimilar isso é em progressão aritmética. Eu vou lhe dar um exemplo. Nesse momento agora que a gente está conversando aqui, devem ter pelo menos 40 MABs, 40 imunobiológicos ou quimioterápicos em desenvolvimento para tratamento de pulmão. O mais barato deles, o tratamento mais barato deles, deve custar em torno de R$400 mil. Você tem dentro da terapêutica, você tem a cura do câncer batendo à sua porta hoje, com uma terapêutica chamada de CAR-T-cell. Você pega o linfócito B, tira do corpo da pessoa, trata ele aqui, coloca o quimioterápico, transforma o linfócito B, carrega ele com o quimioterápico, devolve para o corpo e ele vai atacar exclusivamente a célula cancerígena, exclusivamente a célula cancerígena. Tem o larotrectinib, só que é próprio que muda a chave genética da pessoa. Você entendeu? Então, essas tecnologias, por exemplo, esse CAR-T-cell custa $2,5 milhões. Apenas. Como é que você vai incorporar essas coisas que vêm chegando em profusão, num plano de saúde que te cobra R$90? Isso. R$100 o ticket médio desses planos chamados de PME, Pequena e Média Empresa, são planos empresariais. A única solução é que o plano de saúde seja também dono do hospital e que ele tenha uma relação de transparência com você. Renato, é o seguinte, olha, eu tenho um plano de R$100, eu tenho um plano de 300, eu tenho um plano de 600, eu tenho um plano de 1.000 e tenho um plano de R$1.500. Nesse plano de 1.500, o que você precisar ir para o Sírio, para o Aston, usar a CAR-T-cell, está autorizado. Aqui você tem isso, aqui você tem isso. Renato, vem cá. Aqui, neste plano de R$100, você tem acesso a isto. A relação vai ter que passar por isso. Como a ANS vai disciplinar? Como a prerrogativa dos advogados, entendendo constitucionalmente na nossa Carta Magna que saúde é um direito de todos, mas lá versa que é um dever do Estado e que a garantia da preservação da vida é um direito maior do que qualquer outra coisa, inclusive de um contrato que eu tenha feito lá atrás. E se eu conseguir, como médico, laudar de que aquela terapêutica específica... Acho que, antes da gente começar a conversar, a Sidney falou aqui sobre as terapêuticas, por exemplo. Hoje, os tratamentos das TEAs, né, dos transtornos de espectro autista. Como é que você limita? Como é que você diz que não é? Se você tem um laudo dizendo que a criança tem isso aqui, que ela vai se beneficiar e que ela pode ter uma vida plena... Se ela tiver um acompanhamento, um educador, essa terapêutica psicológica aqui do lado, é um conflito. A judicialização da saúde, que ela sempre esteve em voga, ela tenderá, neste processo de verticalização, a ganhar força. Porque você falou muitíssimo bem agora. A única forma desses planos sobreviverem é terem um hospital e ter um controle esmerado de tudo que ele faz. Mas também tem um problema porque a ANS, quando ela determina o rol, ela não diz que é só para aquele plano de R$1.500. Então, ela favorece também o de 100. Isso, inclusive, Sidney, eu acho que o Renato sabe disso. Isso está para ser definido agora no STF. Tanto a Conitec, no STF, a gente está tendo uma discussão no STJ agora. O ministro Salomão já votou. Ele votou a favor da restrição ao rol, né, que é a resolução 465. Para determinados planos? Não, geral. Isso vai ser para tudo. Então, a ministra... assim, se isso preservar, se isso prevalecer, isso que Renato está dizendo prevalecer, os PMEs vão acabar. A partir de agora você vai ter que ficar restrito ao rol. Você não pode pedir nada fora do rol. Se o entendimento for o contrário... Mas aí a ministra Nancy Andrighi, ela já tem o entendimento de que o rol não é taxativo, né?
e o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva pediu vista, então essa vista está sendo coletiva para todo o tribunal. Certo. Então, o julgamento está suspenso. A questão do rol é que ele surgiu como exemplificativo, né? A Agência Nacional de Saúde, ela surgiu como uma agência controladora não para determinar o que seria obrigatório. O rol, ele é nada mais do que uma previsão dos tratamentos que já estão realmente assim, consolidados como não experimentais. Né? E aí, a confusão que se faz é que, então quer dizer que o que está fora é experimental? Não, entendeu? Então, assim, existe o artigo 10º da Lei 9656, que fala que não é necessário cobertura de tratamento experimental. Aí os planos dizem assim, tá vendo? Então, se está fora do rol, é experimental. É experimental. Não, ele então, apenas não foi cobrir. Incorporado. Né? Pois é. Tempo. Seria questão de tempo. Essa questão da judicialização, o problema que eu vejo, aí eu vou falar com um pouco de conflito de interesse, porque eu sou advogado de pessoas que precisam desse tratamento. Essa ação de TEA, eu tenho mais de 50. Né? São mais de 50 crianças que precisam desse tratamento. Mas eu sempre tive um cuidado, e inclusive, depois de conversar muito com os juízes, a gente tem um juiz aqui em Natal, que ele tem 2 filhos com autismo, né? Então, assim, a gente tem o cuidado de pedir os tratamentos e o número de horas que são estritamente necessários. Certo. E isso ganhou uma proporção tão grande, não estou falando só da judicialização, estou falando da busca por esse tipo de tratamento, que muitas vezes algumas clínicas até se aproveitaram e exageraram na prescrição, né, para poder ter um movimento maior. E os planos de saúde sabem. Né? A gente tem plano de saúde que contrata a clínica sabendo que a clínica está inflando o número de horas. Então, é um favorecimento interno do plano com aquela pessoa. E do outro lado, a gente tem uma família com uma criança com autismo, que ela se deita no chão e passa 3 horas chorando, ninguém sabe por quê. Ela se automutila, ela sobe numa mesa e cai no chão com a cabeça no chão. Ela tira a roupa na sala de aula, sem saber ninguém sabe por que é. Ela não sabe falar, com 7 anos de idade, porque ela não consegue desenvolver a fala. Ela tem movimento estereotipado, ela não consegue prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Estou falando de autismo severo, né? E essa criança, quando faz 6 meses de tratamento numa clínica dessa, melhora assim da água para o vinho. Então, é preciso ter um meio termo. E o modelo de negócios do plano de saúde é um modelo de judicialização. Você falou de transplante de válvula, né, de coração. Uma TAV, né, uma cirurgia completa de TAV hoje está custando R$200 mil. Sim. E aí uma pessoa que é de dentro do plano chega e fala assim, mas isso é um grande prejuízo para o plano. Eu digo, se tivesse atenção à saúde primária, se tomasse cuidado com o paciente quando ele ainda tinha hipertensão, né? Se tivesse autorizado a bariátrica, né, 5 anos antes, será que ele estava precisando fazer uma TAV agora? Certo. Né? Então, esse novo modelo, essa nova era, que a gente estava desenhando, inclusive, no episódio passado, é muito proveitoso, eu vejo, se tiver essa boa intenção. Como eu tenho a boa intenção de não judicializar para prejudicar o plano, né? É aquela história, o problema não é o modelo, são as pessoas. São as pessoas. Né? E aí essa fala que você fez, parabéns, é brilhante, você é um cara brilhante, mas com essa questão de plano que vocês falaram, então, como é que eu vejo? Assim, a pandemia, essa situação da pandemia, ela trouxe a saúde, ela sempre teve na ordem do dia. Ela sempre foi a ordem do dia. As pessoas sempre, a mãe, que é quem norteia a casa ela é guiada pela mãe, tá? Sempre foi educação, saúde. A percepção que eu tenho é que, se você faz pesquisa hoje, saúde antecipou-se. A inexistência do leito, Sim. A dificuldade ao acesso, a essa situação, o medo do Covid. Foi feita uma pesquisa sobre isso e já está constatado. Acho que agora saúde virou... mais do que a universidade, primeira, mais do que carro próprio. Mais do que qualquer coisa. Você quer ter garantia de saúde, você quer não depender do SUS. Pois bem, isso faz com que você precise, você vai ter o seu objeto de desejo é o plano privado, é o plano de saúde. Para você ter uma gama grande, para você ter um N grande, uma base grande, você precisa ser acessível. A maioria dos nossos pessoas que estão empregadas, elas têm salários que vão entre 1 e 3 salários mínimos. Tá certo? Então você tem que ter planos de low cost, de custo muito baixo.
E aí você vai ter um N muito grande de pessoas, normalmente muito jovens, que tendem a ter menor implicação de saúde. Então essas pessoas não tendem a ter hipertensão, diabetes. Qual é o foco? Você falou muito bem agora. Trabalhar a prevenção do adoecimento. Qual é o teu foco? Tratar as crianças? Então você não tem jeito. Essas pessoas estão dentro da idade reprodutiva, vão ter filhos. Você vai ter obstetrícia. Ok. E você tem trauma. Você tem acidente. Corre, quebra a perna em trânsito e tal. Então essas são as 3 coisas que você vai ter que tratar. Trauma e intercorrências clínicas próprias da urgência, obstetrícia e pediatria. O resto você tem que prevenir para que quando essa sua carteira de clientes for envelhecendo, quando essa mulher for passando dos 40 anos, entrando no climatério, perdendo a proteção que o estrogênio dá para a coronária, para ela não infartar, ela não esteja com sobrepeso, ela não esteja dislipidêmica, ela não esteja com colesterol alto, ela não esteja com a diabetes descontrolada. Então, cada vez o foco na medicina primária, na medicina preventiva, na vacinação, nos bons hábitos e não fumar, beber moderadamente, prática de atividade física, adequado controle de peso, nutrição. Sempre a prevenção. Sempre, a profilaxia jurídica também, que você falou. Sempre a prevenção. Para quê? Para que você tenha uma base grande de pessoas usando pouco plano. Este é o foco da medicina na Grã-Bretanha. Na Inglaterra, o foco é a medicina de família, é a medicina preventiva, é o não adoecimento. E outra coisa, e o foco não é só a ausência de doença, é o bem-estar geral, psicológico, aquelas nossas definições de saúde. Bem-estar mental, emocional, econômico, financeiro, físico. Quer dizer, é você buscar todo esse gradil de componentes que faz com que você esteja emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, clinicamente saudável. Só haverá sustentabilidade se os planos de saúde que trabalharem com low cost, que tiverem hospitais próprios, focarem na prevenção, focarem na qualidade de vida, gastarem dinheiro investindo em equipes multidisciplinares, em fisioterapeutas, em nutricionistas, privilegiar o bom resultado, o médico que trabalhe essa adesão vinculativa, voltar àquele médico que tem vínculo, que tem ascendência, que ele diz assim, não faça isso e o paciente adere. Porque se for esta medicina de hoje, no qual eu não conheço o Sidney, meu primeiro contato com ele é no consultório, na emergência, porque eu nunca vou a médico e só vou na urgência, eu estou liquidado. Porque toda vida que eu chegar lá, nós conversamos sobre isso também em off, Sidney vai dizer, bom, eu estou com medo, o Luiz chegou aqui para mim com uma doença, eu não consigo saber o que Luiz tem, eu não sou mais um bom clínico, eu não ponho mais a mão no meu cliente, mas eu morro de medo de Luiz sair daqui e ir para o consultório de Renato me processar. Então, dane-se o plano, eu vou pedir tomografia, PET scan, um screening completo de corpo, todos os exames que eu conheço de A a Z, vou dosar selênio, molibdênio, ouro, plutônio, que você tem. E aí, meu amigo... Só um esclarecimento, eu não processo médico, só defendo. Por quê? Porque agora Sidney tem medo de Luiz. A nossa relação não é mais de parceria, de cumplicidade, eu não tenho mais respeitabilidade pelo médico que eu escolhi. Eu fui a ele e eu já abri o Google antes. Eu já digo a ele, doutor Sidney, eu acho que eu tenho isso, que eu tenho isso, e eu gostaria que o senhor pedisse. E se eu saio da consulta e ele não me pede esse, e o senhor não vai pedir este exame e este exame, porque eu vi aqui na página do Google que esse exame é o melhor exame para detectar. Então, se não houver uma mudança nesse conceito, dramática, no conceito filosofia cultural, não tem jeito. E esse problema está formacional, está dentro da formação do médico. Os nossos médicos estão se distanciando dos pacientes. Nossos médicos estão virando médicos de exame. Isso. Você já sai de cara pedindo ultrassom, pedindo tomografia, pedindo ressonância, você não quer mais examinar, você não valoriza mais a boa história clínica, você não valoriza mais uma boa anamnese, você não valoriza mais os antecedentes do paciente, conversar com o paciente, saber que muitas vezes 50% da patologia que ele tem é muito mais de psique, é muito mais psicológica do que somática propriamente dita. E
esta falência formacional que vem de mais escolas médicas abertas exclusivamente por uma questão econômica, tá certo? Agora mais não sei quantas mil autorizadas. Acho que uma das coisas que nós podemos imitar muito boas da advocacia, e eu espero que aconteça, é um exame de ordem nacional médico, no formato que a OAB tem. É a única forma que nós temos de ter a chancela de Eu ainda que vou o mais médico... longe. Deveria ser conforme cada semestre. Entendeu? E não no final do curso. Porque no final do curso você vai fazer uma prova muito resumida. Tem que haver uma forma de você mensurar a qualidade do profissional que está vindo para o mercado. Porque esse cara vai cuidar da tua vida, Renato. Esse cara ele vai nortear, se ele erra a prescrição, se ele erra o diagnóstico. Você pode não ter uma outra chance lá na frente. É muito sério isso. Eu já estou começando a ter mais defesas de casos assim. E eu vou concluir o meu que pensamento. não tem essa capacidade mínima. Eu acabei de vir de uma feira chamada Hospitalar, é a maior feira da América Latina. Ela acontece em São Paulo, na Expo São Paulo. E de uma reunião no Saúde Business Forum, onde essas pessoas que definem saúde privada estão. Não haverá mercado para todos esses médicos que estão se formando. Não haverá. Já está faltando. Já começou. O que é que você tem de diferença? Eu fui para um hospital agora e vi diagnóstico por inteligência artificial, por robôs conversando por inteligência artificial, com coeficientes de acerto de 99,9%. Nem o melhor clínico do mundo aqui. Vamos pegar aqui o Dr. Kleber Luz, o Dr. Marco Leão, esses camaradas que são. Nem eles têm Eu fiz uma defesa agora que eu não estou me coeficiente. lembrando do sistema que o cara coloca lá as informações. Ele tem um percentual de chance de óbito. Tá, mas aí eu vou mais longe. Você entendeu? Ele consegue dar o diagnóstico. Ele dá o diagnóstico E o robô, para né? você. E o robô trata? O robô, ele diz qual é a terapêutica, cara. Diz a terapêutica? Ele diz a terapêutica, ele diz o que é que você tem que fazer. Ele diz, se Renato tiver entre 60 e tantos, essa é a opção terapêutica com índice de chance de cura de tantos por cento. A outra opção terapêutica seria essa aqui. Você entende? Então, assim, se o médico... O que é que o médico tem de diferente? Que robô nenhum... Ele sente. Nunca. É a empatia. Ele sente. É a capacidade de estabelecer, de entender a outra pessoa. As pessoas falam... A gente vai ter como médico que voltar a ter a sensibilidade de sentar, de conversar, de sentir o outro, de partilhar o problema do outro. O olhar, a caridade, o toque, é a única coisa que o robô jamais substituirá. Pois é. Eu fiquei assustado quando eu vi lá, por exemplo, os meus colegas radiologistas. Tem um robô da Philips agora, uma máquina, um software da Philips. Eu entrei na feira, ele tinha armazenado dele aproximadamente 2 milhões de diagnósticos de imagem. Ele aprendia. Quando ele via uma imagem que ele não sabia, se o técnico colocasse o que é, ele assimilava dentro do banco. Quanto mais ele fazia, ele laudava com 99,9% de precisão um exame de raio-x, um exame de tomografia. Em 30 segundos. Ele começou laudando em 1 minuto e 30. Ele laudava com 99%. Mas aí Drauzio Varela falou uma coisa. Você imagina o que isso vai causar em termos de diminuição de custo. Você chegar lá no Hospital Rio Grande e me oferece essa máquina, ela tiver com custo acessível, a gente vai ter que demitir todos os nossos radiologistas e substituir por uma máquina. O número de médicos nos Estados Unidos já está caindo, né? Já está diminuindo. E Drauzio Varela fala assim, vai chegar uma hora que a medicina realmente vai evoluir. Porque aí vai ficar os médicos que vão somar a isso. Porque o que está acontecendo agora vai ser uma queda, né? Porque os médicos vão ser substituídos por isso. Mas depois vai ficar o extrato principal ali, né? Dos médicos que sentem, né? Você está perfeito nessa análise. Eu fiz questão de fazer essa fala para dizer que se você é médico e estiver nos escutando, a maioria daqui é médico, mais de 90% do nosso público é de mas médicos. Principalmente os teus médicos novos, jovens, recém-formados. Sim. Foquem na sua graduação, na sua capacitação, na sua formação. Estudem, qualifiquem-se. Porque se você acha que é só o fato de você ter o seu CRM ou o seu RQS, se você fizer residência, que vai lhe garantir
uma remuneração adequada, não será. Não é. Você precisará investir em relação humana, você precisará ser bom no que você faz, você precisará ser tecnicamente bom no que você faz, qualificado para poder permanecer no mercado. Tem uma avaliação do presidente da Abrange, Dr. Edson. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Operadoras de Saúde. Sim. Ele disse, o Brasil, na época ele fez um levantamento, tinha aproximadamente 3,5 milhões e 700 médicos, se eu não me engano, se o número não estiver errado. Pode ser 2 milhões e 700 ou 3 milhões e 700. Ele disse que só precisa, para o país todo, 500 mil médicos. Ele disse, eu faço medicina para esses 20%, 25% da população brasileira que usa plano de saúde, com qualidade, com 500 mil pessoas. Se vocês não forem dessas 500 mil pessoas, esses outros 2 milhões vão ficar fora. Muito bom, muito bom. Eu Muito tenho obrigado. um pensamento... Muito obrigado por quê? Porque já está Não, peraí. estourado já. A gente Vai tá bom a conversa. eu tenho preocupação, Luiz, nesse sentido, porque você tem o toque, você tem a consciência, você tem a empatia, eu também tenho. Agora, o pessoal procura a gente nos hospitais, nos consultórios. E a gente vai procurar quem? Vai procurar aquele médico que vai chegar e vai solicitar um total de exames, porque o que está acontecendo muito frequentemente, que acontecia somente no Einstein, no Sírio, a pessoa sair daqui, eu vou fazer um check-up. Isso, check-up. Lá no Einstein, você fazia tudo, é particular. Aí hoje você faz aqui em Natal, com pessoa, tem médicos Mas que fazem esses médicos isso. vão se destacar. Peraí, mas assim é fácil. Vão. Assim é fácil de destacar, porque aí você pede Não, molibdênio, selênio, tô falando a tabela desses. periódica todinha, você vai acabar achando alguma coisa. Eu me lembro que na faculdade, eu fui na residência, um colega solicitou os exames e colocou aí, fósforo. Ele disse, professor, o fósforo está baixo. Aí ele disse, então trate. Ele disse, como? Eu disse, não sei. Você pediu? Se você pediu, você trata. Quer dizer que você pediu um exame e não sabe como tratar. Aqui, e você falou de um grande médico, tá certo? E que pede muito exame. E o que ele está falando é o seguinte, é que houve uma substituição de um aforisma que sempre foi o real dentro da medicina. A gente aprendeu que a clínica é soberana. Sim. E que os exames são complementares. Então, a tua clínica é soberana, você estabelece um diagnóstico clínico e ele vai ser confirmado ou descartado ou reafirmado a partir de um determinado grupo de exames complementares. Hoje é assim, esqueçamos a clínica não me interessa mais, faça todos os exames do rol ou de fora do rol que existam no mundo, depois eu não examino mais você, examino seus exames, vejo o que você tem de eventualmente errado. Não é medicina. É isto que eu acho que o Sidney está falando. Isso mudou. Uhum. Você não olha mais o paciente. Aquilo que o Marco Leão fazia de abrir aqui para olhar do paciente, para ver a conjuntiva, para dizer assim, seu hematócrito é tanto, tá certo? Olhar e ver o frênulo da língua e saber se você está anêmico ou não. Botar a mão para escutar se você tinha pulso em martelo d'água, se estava filiforme, se estava rápido, se estava lento, e a partir dali se você estava chocando, se você ou não estava chocando. Isso é maravilhoso. Isso é medicina pura. É a clínica, é a expressão corporal da patologia ou da sanidade. Você não faz mais isso, você não ausculta o paciente. O toque do paciente, ele tem um poder curativo muito grande, o paciente se sentir tocado, curado. Hoje você tem medo de tocar, né? acolhido. E aí defendendo mais uma vez o Alida, ele faz tudo isso. Pronto. Isso é fantástico. Eu gosto muito dele e acho um médico fantástico. Pois é. Mais alguma coisa? Muito mais coisa, mas eu estava dizendo no episódio anterior, num dos anteriores, quer dizer, que eu até falei sobre isso, de que o Google
Muita doutor gente chega Google, para mim doutor e diz Google. assim no consultório: doutor, eu vi isso daqui, eu vi no Google, já sei o que é isso. Isso. Aí eu digo: não tratou por quê? Porque o Google não tratou. Então você falou aí que já nessa feira que você veio agora, já tem inteligência artificial Essa agora trata. em que trata, né? Essa agora Mas ela oferece terapias. Ela oferece um arsenal de possibilidades, na verdade, essa. Só vai ser falta boa agora- como complementar. Quer dizer, Sim. se eu tiver o conhecimento e eu agora ter alguém ali que está me dizendo, olha, lembre que tem essa, lembre que tem essa, lembre que tem essa, que para essa aqui, para Sidney, tem esse grau de eficácia. Essa daqui, para ele, tem esse grau de eficácia. Essa daqui, pelo fato dele já ter mais de 40 anos, tal, terá. Então, se ela vier complementar, se eu sou um bom médico, a tecnologia não deve me assustar. Se eu sou um mau médico ilimitado, eu devo saber de que ela vai me excluir. No direito, a gente já tem grandes escritórios que tem peticionamento eletrônico, né? Que um robô faz a petição e protocola, né? Já tem isso. Aí me perguntaram assim uma vez: você tem medo de ficar, né? De perder a profissão por causa disso? Eu digo: não, não tenho, porque o direito não é só isso, né? O senso de justiça vem da empatia, vem do sentimento. A palavra sentença vem de sentire, do latim. O acórdão, que são a decisão dos desembargadores no segundo grau, acórdão quer dizer que os corações deles pensam do mesmo jeito, né? Sentem do mesmo jeito, né? Então, isso nunca vai ser substituído por uma máquina. Você não tem como ter justiça só pensando nisso. Perfeito. O juiz mas o juiz tem que ser totalmente imparcial. Não existe, porque ele é uma pessoa, ele está dentro de uma cultura, né? Então, se ele, por exemplo, ele é a favor do armamento, ele vai julgar uma causa que tem a ver com uma pessoa que tinha uma arma e que, enfim, e era uma arma legalizada e a pessoa teve que se defender. Ele vai ter um posicionamento, se ele tem aquela vivência, né? Mas ele é um juiz, por exemplo, que tem um pensamento de esquerda e que ninguém tem que andar armado. E aí a pessoa apresenta essa justificativa. Ele vai ter já outro posicionamento. Então não tem como o juiz ser puramente imparcial. Então, se você não tem essa certeza, como é que a máquina vai ter? Né? Não dá. O Yuval Harari, né? Yuval Harari, ele já diz no livro que inteligência, como os robôs conseguem fazer e conseguem cruzar informações, é aptidão para resolver problemas. E o que nós humanos temos é consciência, que é a aptidão para sentir coisas, emoções, dor, medo, pavor, alegria, enfim. Isso Então, o robô nunca vai nos substituir. Perfeito. Tá certo? Isso o robô nunca vai nos substituir. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Ficaríamos aqui mais tempos. Nosso tempo já está tempo. estouradíssimo, mas se você ficou até aqui, tenho certeza que foi maravilhoso, né? Muito obrigado, meu Eu amigo. que agradeço. Obrigado. Foi Renato. excelente. Obrigado, Sidney, assim, por essa segunda participação, pela paciência dos ouvintes e telespectadores aí do podcast de vocês. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou à disposição. Sempre que quiserem bater esse agradabilíssimo bate-papo, a gente está às ordens, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito bom. A Muito gente obrigado. vai cobrar isso aqui de você, vai precisar de você mais vezes, vamos conversar, vai ser bem proveitoso Legal. esse tipo de situação, à medida que a gente vá confluindo para todos os temas, né? Porque a gente vai lá e volta e vem, perfeito, Exato. vai precisar de você de novo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.